Graça e paz, queridos. Bom estarmos aqui. Olha que coisa linda. Nossa escola Vida Plena. E cada vez que nós nos encontramos aqui, com certeza o Senhor tem coisas maravilhosas para nos revelar, nos mostrar e direcionar nossas vidas. Que bom que você veio. Que bom você estar aqui. E com certeza, o que Deus tem preparado para o seu coração para esta manhã vai fazer muita diferença na sua caminhada com Deus. E como nós temos caminhado na nossa escola Vida Plena, hoje o nosso assunto da nossa aula hoje é maturidade espiritual. É um dos assuntos assim que nós podemos dizer assim, é um divisor de águas na vida de quem quer servir a Deus com excelência e com convicção daquilo que está fazendo. Porque a maturidade em si, ela traz para nós um princípio de coisas, de estado de pessoa pronta, de pessoa consciente do seu papel, daquilo que se propõe a fazer, a desenvolver. E não somente a pessoa está pronta, mas ela está consciente. Tem muitas pessoas, às vezes, prontas, mas inexperientes. É aquela pessoa que fez o curso, estudou, mas nunca colocou em prática. Então, ela está pronta, mas se torna uma pessoa inexperiente. Porque a maturidade é necessária para você desenvolver uma vida consciente daquilo que você se propõe a fazer. Tanto no reino de Deus como na sua vida secular. E uma das características que eu gosto quando a gente pensamos em maturidade, é fruto. A frutificação é muito importante na mente, no coração da pessoa que se acha e se vê madura. Tá? Mas vamos estar orando para nós começarmos esse dia, essa aula na presença do Senhor, que o Espírito Santo de Deus que está aqui, que está em nós, venha nos trazer clareza e o direcionamento para aquilo que Ele quer fazer na minha e na sua vida nesta manhã. Amado Pai, nós te exaltamos, nós te glorificamos, Senhor, pela tua bondade, pela tua misericórdia que nos traz até aqui, Senhor Deus. O Senhor nos conduziu até este momento e te pedimos, amado Espírito Santo, tenha liberdade para fazer tudo aquilo que o Senhor quer fazer. Direcione os nossos corações, as nossas mentes para aquilo que o Senhor quer revelar a nós. E, Espírito Santo, coloque em ordem a nossa vida para que nós possamos desenvolver uma vida plena, de qualidade na tua presença, para a glória do teu nome, Pai. Nós oramos assim em nome de Jesus. Amém? Amém. Então, queridos, quando nós pensamos em maturidade espiritual, hoje nós vamos destacar 2 pontos que são essenciais para quem quer desenvolver a sua vida. Na visão de maturidade, assim, eu estou pronto para fazer aquilo que o Senhor me chamou para fazer. E aí nós vamos entender esses 2 aspectos da maturidade. Tem outros que nós, no futuro, vamos estar falando, mas esses 2 são, para nós, para o nosso momento, são os principais, que nós vamos estar destacando nesse nosso tempo de aula, que é firmeza e frutificação. Então, os 2 aspectos da maturidade que nós vamos estar conversando hoje é firmeza e frutificação. Firmeza, fé, convicção, segurança. Isso envolve a vida de uma pessoa madura. Por quê? Ela sabe, ela entende o momento que está vivendo e ela entende aquilo que está fazendo. É consciência de produtividade. É consciência de
posicionamento, de convicção. Eu estou seguro na minha posição. Eu estou convicto na minha fé. Então, firmeza. E a frutificação é a marca da maturidade, que nós vamos estar destacando hoje na nossa conversa. Então, diz assim, Hebreus 2:1. Por esta razão, importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos. Olha só. É necessário, é importante, é essencial nós sermos firmes. Doutrinariamente. Firmes no lugar que você está nesta igreja, você faz parte deste corpo, desta comunidade. Então é aqui que eu vou crescer, é aqui que eu vou frutificar. Então isso é muito importante, a nossa firmeza. Porque é com essa firmeza que nós vamos trabalhar o nosso coração e as pessoas que estão à nossa volta. Pensa bem, você está naquela mesa de cirurgia, claro, é só uma suposição, tomara que ninguém precise disso. Aí o médico chega e fala assim, eu estou em dúvida se você está com problema de coração ou de joelho, eu não sei o que eu vou fazer. E aí? Ele não sabe se mexe no coração ou no joelho, ele está em dúvida. Aí você vai falar, vai ficar feliz, não vai com ele? Claro que não. Claro que não. Aí você fez todos os exames, ele disse que você está com um probleminha lá no joelho, mas ele está em dúvida, quer mexer no seu coração. Isso prova o quê? Que não há firmeza, não há convicção nos exames, no trabalho que ele fez com você, no diagnóstico dele. E também o seu corpo apresenta sintomas não de joelho. Entende como é que é importante a firmeza, a convicção daquilo que nós estamos fazendo, da nossa posição? Porque isso vai nos levar a tomadas de decisões. Em relação à nossa vida, em relação ao nosso ministério, em relação à nossa família. E você quer ser conduzida por uma pessoa madura. Você não quer ter dúvida de quem está conduzindo o seu aprendizado. Não podemos ter dúvida. Então, a maturidade vai trabalhar nisso, na firmeza, na sua firmeza na resolução de conflitos. Na resolução de problemas. Firmeza. Firmeza aqui não quer dizer rigidez. Firmeza não quer dizer rigidez. Firmeza, às vezes, nós precisamos ser flexíveis na nossa tomada de decisão. Tem coisas que você vai resolver hoje. Tem coisas que você vai resolver em uma semana. Tem coisas que você vai resolver em um mês. Conflitos que você vai resolver em uma hora. Conflito que você vai resolver em uma semana. Então você tem que ser flexível na tomada de decisão. Mas isso não quer dizer que você não seja firme. Porque a firmeza ela tem que estar ligada à consciência. O controle do processo. Entende? Então, por isso que nós precisamos ter essa firmeza. Então, o escritor de Hebreus, ele fala assim, ó, por esta razão importa que nos apeguemos. E aqui, ele está falando do que o povo havia ouvido como verdades sobre o Evangelho. Mas isso é importante. Efésios 5:9 vai nos dar esse posicionamento em relação à frutificação. Olha só, Efésios 5:9. Pois o fruto da luz produz apenas o que é bom, justo e verdadeiro. Guarde isso no seu coração. O fruto da luz
ele apenas produz o que é bom, justo e verdadeiro. Maturidade. Frutificação. Quando você, como líder, está dando frutos em relação ao seu chamado, em relação às suas convicções, isso vai produzir o quê? Características desses frutos, que é bom, justo e verdadeiro. A sua adoração é o fruto do seu relacionamento com o seu Deus. Então a sua adoração tem que ser boa. Ela tem que ser justa, baseada na justiça de Deus, que Ele fez por você na cruz, e verdadeira. Você tem que ter um coração verdadeiro naquilo que você está fazendo. Maturidade. Então eu preciso provar dos meus frutos. Você faz aquele arroz gostoso lá, aí você vai experimentar para ver se está bom. Não é isso? Você vai experimentar aquela comida, aquele almoço. Olha só, eu estou falando para vocês, domingão, hein? Aquele almoço te esperando. Então você vai experimentar antes de oferecer. Aí você vai julgar as pessoas que estão com você à mesa. É justo eu estar com a minha família à mesa, participando desse almoço gostoso, desse café gostoso. E eu faço isso com um coração verdadeiro de amor e de gratidão a Deus que me deu essa família. Olha a consciência. Maturidade. Então, eu tenho que ter isso no meu coração. Por que isso? O que te levou à maturidade? O preparo, o desenvolvimento da sua vida dentro dos ciclos normais e naturais da vida. Seja ela no aspecto natural ou seja ela no aspecto espiritual. Porque nós precisamos entender isso no nosso desenvolvimento, da nossa maturidade. Então, olha só, quando se perguntar para você, poxa, mas, pastor, o que é maturidade? Você vai pensar, é um estado de desenvolvimento mental, emocional, intelectual de uma pessoa. É um estado, você ficou maduro naquilo. E, às vezes, como nós falamos aqui na semana passada, você não vai ser maduro em todos os aspectos da vida. Porque tem muita coisa que está ligada a conhecimento e experiência. Então, nós passamos por estado, vamos avançando. E vamos crescendo, vamos amadurecendo. Por isso que, muitas das vezes, nós somos testados por Deus em algumas áreas para testar o nosso fruto, para testar o nosso coração. E nós precisamos saber, entender quando estamos sendo provados e quando estamos sendo tentados. Porque a provação, gente, vem de Deus. Deus prova. Mas a tentação não. É um estado de maturidade para nós compreendermos isso. Entende? Então, nem tudo que é bom é justo, é honesto. Por isso que nós temos que ter uma consciência de saber entender as coisas e os momentos que essas coisas chegam na nossa vida. Por exemplo, você não vai dar um carro na mão de uma criança, porque ela não tem maturidade para aquilo. Ela não tem maturidade. Ela pode ter tamanho, mas ela não tem maturidade. A criança, ela não tem o corpo ainda para desenvolver uma gestação. Porque o corpo dela não está maduro para aquilo. Mas por que eu estou falando isso? Porque tem as aparências. Tá? As aparências. Que nós precisamos, de fora, percebermos isso para lidar com sabedoria. Os momentos difíceis da nossa vida exigem que nós passemos por eles com maturidade. Porque senão, a primeira coisa é assim, Deus me abandonou, Deus não liga para mim, Deus abandonou minha família, Deus abandonou meu filho. Não. Você está em Cristo.
Mas nem sempre as pessoas que você ama estão. E a sua dor não é sua, é a dor do relacionamento. Você está sofrendo por outras pessoas, por pessoas que você ama. E é assim que nós estamos nesse mundo, nós sofremos hoje pelas pessoas que estão perdidas sem Deus e sem salvação. Nós sentimos dores por pessoas que às vezes nós nem conhecemos, mas imaginamos o que elas estão vivendo. Vamos lembrar dos nossos irmãos no Rio Grande do Sul? Dos nossos irmãos que estão na Ucrânia, na Rússia, em Israel, em todas as partes do mundo, vivendo crises. Nós aqui temos nossas crises, nossas interrogações, e nós precisamos entender e ver isso, enfrentarmos essas circunstâncias como pessoas maduras que somos em Cristo Jesus, que nós estamos aqui neste mundo para enfrentar essas coisas e dar uma resposta de Deus para a humanidade, para as pessoas que estão ao nosso redor. Maturidade. Então, para isso, eu tenho que desenvolver o quê? Uma vida, um estado mental e emocional e comportamental de uma pessoa que demonstra maturidade. Entende? Então nós vamos crescendo. E essas capacidades, a capacidade que nós temos de lidar com situações complexas. Eu sempre digo que é muito fácil você gerenciar habilidades. É muito fácil você gerenciar habilidades. Um líder trabalhar com pessoas habilidosas, com pessoas capazes, é muito fácil. Difícil é gerenciar sentimentos. Porque, ao mesmo tempo que essa pessoa é muito capaz, ela tem os seus sentimentos, as suas emoções. E como lidar com isso? Como gerenciar isso? Então, nós precisamos entender que a maturidade vai ampliar a sua visão de você mesmo, das pessoas que estão ao seu lado e do sistema que você está vivendo, da missão que você está desenvolvendo no reino de Deus, para Deus. E aí nós vamos lá, olha só como é que diz, eu gosto muito desse texto, é 2 Timóteo 3, 16 e 17, diz assim, ó, toda a Escritura é inspirada por Deus e é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Você poderia tirar esse apto maduro para toda boa obra. Mas olha só, como que você tem que lidar com o ensino como pessoa madura? Você tem que lidar com a repreensão como pessoa madura, você tem que lidar com a correção como pessoa madura, você tem que lidar com a instrução como pessoa madura, você tem que lidar com a justiça como pessoa madura. Então, isso implica nas minhas vontades, nos meus sentimentos. Eu abri mão de algumas coisas que precisa. É o que Jesus fala assim, olha, quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Porque Jesus não vai tirar nada de nós à força. Então eu tenho que negar a mim mesmo. Tomar a cruz, assumir responsabilidades. E segui-lo. Mas quando eu tomo essa posição, eu estou me colocando à disposição de Jesus para o quê? Para aprender com Ele. E desaprender o que eu aprendi de errado. Abrir mão das minhas convicções erradas. Ensino. Repreensão. Tem hora que eu vou precisar receber um direcionamento diferente. Maurício, não é esse o caminho. E eu tenho que ser uma pessoa madura para entender isso. E o próprio Deus, quando ele fala assim, vier me repreender, para me corrigir. Não é assim que a palavra de Deus diz, que Deus corrige os filhos? Então tem que saber lidar com a correção, com a instrução. Mas tudo isso baseado na justiça de Deus,
no conhecimento que eu tenho da justiça de Deus que me alcançou, alcançou a sua vida. Maturidade. Então você e eu temos que olhar para a palavra de Deus, saber que ela vai trabalhar em nós, vai aperfeiçoar em nós o nosso relacionamento com Deus e com o Espírito Santo, com a palavra dele, com a obra dele. E você vai aprender a lidar com um outro, com as outras pessoas. Então a firmeza é permanecer naquilo que aprendemos. E fomos inspirados, fomos inteirados, fomos treinados. O que torna uma pessoa firme é o quê? Essa inspiração, esse treinamento que nós recebemos, que você recebeu. O que nós estamos fazendo aqui hoje? Nós estamos treinando, nós estamos aprendendo, nós estamos nos corrigindo a nossa rota, nos confrontando com quem? Com a palavra de Deus. Como que você descobre o que é pecado e o que não é pecado? Pela palavra de Deus. Porque os nossos sentimentos vão nos enganar. Mas a palavra de Deus vai nos trazer uma realidade de estado das coisas e de situações e de decisões que precisamos tomar. Então ele vai preparar isso para a gente. Então olha só, essa é a firmeza. A frutificação, a palavra frutificar, possui um significado aqui, quando nós olhamos para a palavra de Deus, espiritual. A Bíblia diz o quê? Crescei e multiplicai. Ela diz isso para quem? Para nós? Só para nós? Para todos. Para todos. A multiplicação não é uma questão tão somente espiritual para o homem espiritual, é para a humanidade. A Bíblia diz que não é bom que o homem esteja só. Está dizendo isso só para nós? Não, para todo homem. Inclusive aquele que não conhece Jesus. Entende? E a Bíblia tem coisas que nós precisamos entender. Agora, como eu desenvolvo isso, que é o meu sinal de relacionamento com Deus e sinal de maturidade no meu relacionamento com Deus. O dinheiro, nós vamos estar falando sobre isso aqui mais para frente, tem que ser maduro para lidar com o dinheiro. Muito maduro. Seja muito ou seja pouco. Tem que ser maduro para administrar bem a vida financeira. Porque senão nós nos perdemos. Nós nos perdemos. Então, frutificar traz isso para nós, esse significado refere a processo de produzir frutos espirituais, ou seja, manifestar virtudes e características de Deus em nossas vidas. Porque a maturidade, quando nós olhamos para o viés espiritual cristão, você vai dizer que o homem maduro, ele revela os frutos de Jesus, os frutos do Espírito Santo. Ele está maduro para isso. Ele foi preparado para isso. Então, o que Jesus faz com os seus discípulos? Ele pega aqueles homens, pescadores de peixe, estava com as suas redes lá, ele chama esses homens para caminhar com ele, vinde após mim e eu vos farei pescadores de homens. E Jesus começa a caminhar com eles, começa a ensinar, revelar algumas coisas tão importantes para a vida deles. Aí depois, Jesus pega esses homens e vai testá-los. Olha, agora vocês vão. Eu dou poder a vocês para expulsar demônios, para curar os enfermos, para anunciar o reino de Deus. E ele fala assim, nada vos causará dano. Lembra da aula passada? Aí esses homens voltam. Senhor, em teu nome nós expulsamos demônios, fazendo tudo isso. Ele saiba lidar com o poder. Maturidade, firmeza. Saiba lidar com o poder. Se você e eu não mostrarmos maturidade, nós vamos fracassar no exercício de liderança, porque exige saber administrar poder. E esses homens voltaram entusiasmados.
Aí Jesus falou assim, ó, calma, alegre-se pelo nome de vocês, está escrito no livro da vida. O que era mais importante? Salvar o mundo ou ser salvo? Ser salvo. Ser salvo, porque quando eu experimento a alegria da salvação, eu vou ter alegria em trabalhar na salvação dos outros. Maturidade. Eu experimentei, eu estou experimentado nesse assunto. Eu estou vivendo esse assunto. São características de pessoas maduras, que evidencia frutos característicos de um relacionamento com Deus, aprovado, como nós lemos no texto anterior. Então, a firmeza. 2 Pedro 3,17. A firmeza, olha só, vamos voltar aqui nesse aspecto, a firmeza. Amados, vocês sabem destas coisas. Portanto, estejam atentos, a fim de que não sejam levados pelos erros desses perversos e não perca a sua firmeza. Olha só o que Pedro está falando. Para que as pessoas estejam o quê? Atentas. A falta de atenção, muitas das vezes, nos leva a dar passos inseguros. Então, uma coisa que você, como homem, como mulher, firmadas no Senhor, convicta da sua posição, você precisa ter o quê? A sua atenção redobrada. A palavra diz assim, ó, você que está de pé, cuidado para que não caia. Cuidado. Então, nós precisamos cuidar do que nós cremos. Estarmos atentos. Porque um relacionamento, uma palavra, às vezes coloca em risco toda a sua vida. Um desejo, uma decisão errada coloca em risco toda a sua vida. Tudo aquilo que Deus trabalhou na sua vida, então nós precisamos estar atentos. Então, Davi vai dizer assim, escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Olha só. Ele tomou uma atitude antes de acontecer. Mas ele já havia passado por um processo de ter pecado por não ter escondido a palavra do Senhor no coração dele. Era para ele estar lá na guerra, ele estava em casa. Aí nós vamos entender por que aquele homem que ele fez tudo aquilo não quis voltar para casa. Não posso. Então nós vamos entender essas coisas. Segundo Coríntios 1:21. É Deus quem nos capacita e a vocês permanecermos firmes em Cristo. Então Deus te capacita a permanecer firmes em Cristo. Foi para isso que Ele te ungiu. Ele te ungiu para você permanecer firme, firmeza, maturidade. Você não vai se desviar do seu propósito, por mais que as circunstâncias sejam contrárias. Você está convicto, você está seguro do que você está fazendo. A firmeza, então, ele vai te levar a isso. E uma das marcas do homem firme e maduro é a humildade. Ah, irmãos, a humildade é a marca de uma pessoa madura e de uma pessoa firme. Porque ela não se deixa levar. Ela sabe lidar tanto quando está lá em cima, com as circunstâncias, e quando está lá embaixo. Quando a coisa está fluindo, indo bem, ela tem maturidade, ela tem humildade para lidar com coisas grandes. Mas também ela tem maturidade e humildade para lidar com coisas pequenas e momentos difíceis. Tem pessoas que, quando o time está ganhando, ela está com a camisa do time, está lá vibrando, está falando para todo mundo, quer encontrar todo mundo na rua. Não é isso? Porque quer falar do time dela, que está... Mas quando o time está lá embaixo, está tudo ruim, está tudo difícil, ela esconde a camisa, não quer conversar sobre futebol, não quer nada. Quando encontra aquele amigo que é do outro time que está bem, ela
foge do grupo da família lá, né? Que a coisa está ruim para ele. Mas e aí? Como lidar com essas situações se eu não sou maduro o suficiente? Você quer cargo de poder, quer liderança, mas não quer amadurecer. É hora de dividir. É hora de promover o outro. Ter humildade para promover o outro, para ajudar o outro. Alegria quando a luz do outro estiver brilhando. Com o sucesso do outro. Maturidade. Humildade. Humildade para aprender. É mais importante as pessoas que estão ao seu lado do que o que elas têm. Vai levar você a criar empatia com as pessoas. Ser solidário. Porque é a firmeza dos sábios, é a humildade. O orgulhoso, o vaidoso, ele se prevalece da força do cargo. Quando nós estivermos falando sobre liderança, nós vamos voltar muito nesse assunto, para que eu e você possamos saber lidar com isso. A Bíblia nos ensina que a humildade é fundamental para os relacionamentos saudáveis, crescimento espiritual e para receber o favor de Deus. Tem pessoas, queridos, que estão recebendo coisa de Satanás e estão achando que é Deus. Estão recebendo coisa de Satanás e estão achando que é de Deus. Porque não se submete a testar o que está recebendo, com medo de perder. Vai que não é de Deus. É melhor eu não saber. Aí se esconde atrás de uma ignorância forjada. Mas fica tranquilo, Deus conhece os nossos corações. Ele sabe disso. Fica tranquilo. Fica tranquilo. Tem hora que você não precisa brigar com ninguém, só dobrar o joelho e orar. Senhor, está atrapalhando a sua obra. Senhor, muda o coração, quebranta. Demora, algumas coisas demoram. Mas se mantenha firme. Que Deus está no controle, né? Já ouviu isso bastante, né? Então, olha só. Voltando lá em 2 Timóteo 3, 16, 17, né? Que fala que toda a Escritura é inspirada. Por quê? Porque a Escritura vai te ensinar a lidar com poder. A pessoa madura, ela tem que, como nós falamos aqui, ela tem que estar preparada para lidar com o poder. Porque senão, isso corrompe ela. Ela se apega tanto ao poder que esquece das pessoas. Porque o poder é para proteger as pessoas, para melhorar a vida das pessoas, para promover as pessoas, não para subjugá-las, não para usá-las. Veja, Jesus diz assim, ó, eu dou todo o poder a vocês. Para quê? Para libertar as pessoas, para curar as pessoas. Não, Deus te deu poder para você ficar milionário, rico, para ter casa na praia, para ter isso. Gente, isso aí as pessoas que não têm Jesus têm. As pessoas que não têm Jesus têm. Mas e nós? Por que nós estamos trabalhando com essa questão da maturidade em relação ao nosso ministério, o nosso relacionamento com Deus? É que nós precisamos entender que tudo isso tem que promover a glória de Deus. Então, quando ele fala isso, quando eu vou lidar com o poder de ensinar. Você vai lidar com o poder do ensino. Por favor, ore. Busque a Deus para você ensinar as coisas de Deus. As coisas corretas do reino de Deus. Quando você for repreender uma pessoa, vai chegar esse tempo, filho. Se não chegou, vai chegar.
que você vai ter que estar preparado para corrigir a rota. E não é fácil. Porque tem decisões que eu vou ter que, como pastor, vou ter que tomar sozinho. Mas decisões que eu vou ter que tomar, chamar a diretoria, chamar a liderança da igreja. Gente, o caminho é esse, como nós vamos resolver isso? E assim é lá no seu trabalho. Tem decisões que você tem que tomar sozinho. Mas tem decisões que você tem que chamar o seu líder lá, seu gerente, seu supervisor. Vem cá, olha, precisamos tomar uma decisão aqui juntos. Então, o que acontece? Então, você vai saber lidar com o ensino, com a repreensão, porque isso está ligado a gerenciar poder. E agora, se eu não tenho isso com a minha própria vida, como que eu vou trabalhar isso com os outros? Então, eu tenho que olhar nisso. Então, olha só, firmeza e sabedoria para lidar com o poder, coração ensinável para lidar com o poder, coração humilde para aprender e para ensinar, porque eu preciso saber lidar com o poder, e coração que sabe lidar com a repreensão, tanto receber repreensão e correção, como exercer autoridade e poder para corrigir. Mas se você e eu não tiver uma vida sujeita, submissa ao Espírito Santo, nós vamos nos precipitar. Então, a maturidade, ela vai trabalhar isso em você. Agora, procure conselhos, humildade. Nunca se esqueça da aula anterior, que se você tem autoridade, você recebeu de alguém. E nós precisamos entender isso. Olha só o que nos diz Josué, no capítulo 10. Como que a palavra nos ensina a lidar com maturidade. Nesse tempo, eu disse a vocês, sozinho não poderei levá-los. Olha só o que Josué está dizendo. O livro de Josué está dizendo, sozinho não poderei levá-los. O Senhor, Deus de vocês, fez com que vocês se multiplicassem. E eis que hoje vocês são uma multidão, como as estrelas do céu. Quem Deus prometeu isso aqui? Abraão, lembra? Agora aqui está dentro da realidade. Está acontecendo. Esse povo já são como as estrelas do céu, como Josué está dizendo. O Senhor Deus dos pais de vocês faça com que vocês sejam 1000 vezes mais numerosos do que são agora. Olha só a promessa. Eles já são numerosos. E aqui está lançando uma palavra de bênção para eles, que eles vão ser ainda 100.000 vezes mais numerosos que eles já são. Vamos chegar lá onde nós queremos. Como prometeu. Mas como poderei eu sozinho suportar o peso e a carga de vocês? E como poderia eu sozinho resolver as questões que surgem no meio de vocês? Veja como ele está percebendo uma necessidade. Aí ele fala assim, escolham homens sábios, inteligentes e experimentados, segundo as suas tribos, para que eu os ponha como chefe de vocês. Ou seja, como seu auxiliar, como seus auxiliares. Que interessante, né? O crescimento, guarda isso no seu coração, o crescimento está atrelado à maturidade. Então, quando você vê uma pessoa crescendo fisicamente, né, vê a criança, ela vai crescendo, ela precisa também crescer em maturidade. Sabe aquela criança que só quer brincar? De repente, ela tem que tirar o copo da mesa e colocar lá na pia.
Aí depois ela vai crescendo mais um pouquinho, ela vai tirar o copo da mesa, vai colocar na pia e vai lavar. Entende? Você está conduzindo, ensinando, transformando essa criança em uma pessoa mais madura. Porque o crescimento gera responsabilidade. E responsabilidade necessita de pessoas maduras para lidar com ela. Visão de reino de Deus. Então, quando os discípulos estavam prontos, maduros, Jesus disse assim, vão para Jerusalém. Fiquem lá, até que do alto vocês sejam revestidos de poder. E vocês vão ser revestidos de poder para quê? Para serem minhas testemunhas. Vocês já estão maduros para fazer o que eu faço. Aí em Mateus 28, vão e façam discípulos. Em meu nome, vocês já estão prontos para me representar. E estão prontos também para batizá-los em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Vocês estão maduros para fazer aquilo que eu estou pedindo a vocês para fazerem. E aí, estamos ou não estamos maduros hoje para fazer aquilo que o Senhor pede? Então vocês têm uma semana para pensar nisso. Entende? E aí nós vamos lidando com essas coisas. Queremos poder do Espírito Santo? Sim. Agora precisamos ser trabalhados por Ele para receber tal poder. Precisamos estar convictos do que temos, do que somos, para poder transmitir isso com segurança para os outros. Amém? Então, hoje nós vamos ficar por aqui, nesse encontro nosso sobre maturidade. Tem muitas coisas ainda que precisamos falar sobre isso, mas vamos hoje ficar nesses dois tópicos. A maturidade exige de nós sabermos lidar com sofrimento, com perdas. Faz parte da vida. Nós sabemos lidar com o que ganhamos e com o que perdemos. Tá? Mas isso aqui vai ficar para um outro tempo nosso, para nós voltarmos nesse assunto. Vamos agradecer a Deus? Pai, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer por esse tempo precioso na tua presença. Pai querido, que o teu Espírito Santo que habita em nós, trabalhe em nós, Senhor Deus, os frutos necessários, Senhor Deus, que nós precisamos revelar como filhos maduros do Senhor que somos, para a edificação da tua igreja, Senhor Deus. Pai, que todas as coisas sejam provadas e testadas pelo Senhor, porque nós queremos crescer, nós queremos desenvolver, Senhor Deus, a nossa vida fundamentada na tua palavra, nas experiências com o teu Espírito Santo, Senhor Deus. Para isso, nos ensine, nos corrija, nos oriente a cada instante, Senhor Deus. Pois aqui nós expressamos a nossa total dependência do Senhor. Nos abençoe, nos fortaleça como igreja, Senhor Deus, para que nós possamos crescer como filhos maduros do Senhor, frutificando em toda boa obra que o Senhor tem para cada um de nós. Assim nós oramos, agradecidos ao Senhor, em nome de Jesus, para a glória de Jesus. Amém? Amém, queridos? Até o nosso próximo encontro, na próxima semana, falando de liderança. Tá? Nós vamos falar um pouco sobre liderança e esse vai ser o tema do nosso próximo encontro. Que Deus nos abençoe e até lá.